eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo que é a palavra de Deus, amém? Então a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não tem como entender o mundo espiritual, mas recebemos o Espírito, e esse Espírito, a Bíblia diz que traz as profundezas de Deus. Com o Espírito eu recebo a revelação e na mensagem existe uma profundeza, amém? Não fica no superficial, porque é só letra, mas o Espírito Santo revela o profundo de um versículo, o que quer falar, amém? E por isso que quando eu entendo isso, a Bíblia diz que o conhecimento incha, o amor edifica, o amor, onde tem o amor, edifica a vida e a do próximo, porque foi lá no profundo, entendeu o que vem de lá, amém? É isso, e ele veio cuidar da nossa alma, aí a Bíblia diz nesse mesmo texto que, porém nós, quem? Os salvos, tem a mente de Cristo, amém? O salvo, ele tem a mente de Cristo, a mente que ele tinha antes saiu, então ele tem a mente de Cristo, ele passa a pensar como Cristo, amém? Então, aqui uma mensagem para a igreja, amém? Que está falando que quem esse Senhor se deu a si mesmo por nossos pecados, se entregou por nossos pecados, então é por nossos, é porque eu era um pecador, então ele fez essa obra por causa dos meus pecados, se deu a si mesmo por nossos pecados, para quê? Para que o propósito, né? Aí para começar a entender e mergulhar nesse oceano, para nos livrar do presente século mau, o mundo mau, amém? Então a profundeza de Deus, eu tenho que enxergar esse mundo mau, senão eu nunca vou ser liberto dele, amém? Nunca vou enxergar, porque esse século é mau, e para nos livrar, eu não tenho medo da polícia, eu não tenho medo de bandido, eu não devo nada nem à polícia nem a bandido, eu não tenho, esse século mau é meu inimigo, e o Senhor Jesus fez isso tudo para me livrar dele, não do bandido, não da polícia, não do governador, de ninguém, amém? Então, do século, do sistema, porque eu gosto de viver aqui, o que esse mundo me dá para eu amá-lo? Para eu trazer o pão para casa, o que eu passo? Para eu resolver um problema durante o dia, o que eu passo? As minhas atitudes me levaram aonde? Aquele o meu prazer, a minha vontade. Esse século mau, escravizador, que maltrata, um sistema que maltrata, oprime,
machuca os seres humanos. É uma falsa liberdade, amém? Então ele veio me livrar disso, porque o mal eu enxergo na comunidade. Não, ele não veio me livrar disso. Pelo contrário, ele falou, quando ele me livra, ele manda eu ir pregar o evangelho para essas pessoas. Amém? Então é um século mau que eu passo a enxergar com os olhos dele. Eu sou cego, aí quando eu passo a enxergar esse século mau, que maltrata, que escraviza, que não deixa respirar. Tudo um sacrifício excomunal, mentiras e mais mentiras reinando, oferecendo tudo, mas não dando nada. Amém? Qual é o meu prazer de continuar aqui? Aí quando isso ocorre, eu entendo esse século mau, a Bíblia fala com a maior naturalidade, que ele nos resgatou daqui. A obra dele me resgatar daqui. E ele diz que nós não temos moradia aqui permanente. Mas ele diz que nós agora, com ele, depois de ser libertos, buscamos a futura. Buscamos. Amém? E ele foi sacrificado fora do arraial. Aí a Bíblia diz que eu sou igreja, porque eu fui salvo. Então agora a Bíblia diz, saia do arraial, saia daí de dentro, junto com ele, porque ele ficou fora, ele sofreu fora do arraial, saiamos também com ele. Aí quem fez isso? Ele me tirou, me resgatou, me livrou, e a Bíblia diz que não foi com prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver. Uma vida inútil, profundeza de Deus. Eu tenho que enxergar essa vida inútil. Profundezas. Ele me capacita a enxergar a vida inútil. Quando ele quer me resgatar, é o amor dele, que foi conhecido esse amor antes da fundação do mundo, bem antes, mas foi manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, me resgatar daqui foi obra do amor. Obra do amor, me livrar o meu coração daqui. Amém? E isso tem que entender as profundezas. Então, os que foram resgatados dessa vã maneira de viver são os que se tornaram santos. Santos de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes de Deus. Amém? Me resgatou para fora, porque igreja, por que existe igreja? Porque um dia pintou uma oportunidade de eu ser salvo. Igrejas são os salvos. Salvação, onde existe a salvação de Jesus, existe uma igreja. Amém? Amém ou não amém? Então eles fizeram o quê? Foram resgatados. Pai, eu não oro para que os tires do mundo. Não tem jeito, ainda estou aqui, 21 anos. Só que os guarde. Mantenha eles fora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação que houve na mente. Pela renovação que houve na mente. Exemplos claros disso. O desejo do apóstolo Paulo é infinitamente melhor morrer e estar com Cristo. Amém? Porque o amor, esse amor quando entra, me tornei igreja. Lança fora todo o medo. Então agora eu não temo o que pode me fazer o homem, porque eu estou protegido, porque o homem só pode me ajudar a ir para lá. Não temo, porque o que acontecer aqui
sofrimento, saíamos com ele para fora do arraial para sofrer o seu vitupério. E a Bíblia diz que o sofrimento edifica espiritualmente. Amém? Isso é Bíblia. Isso é ser igreja, amém, irmão? E deixaram, o que eles foram resgatados? Foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Opa, a vida passada acabou. Porque foi resgatados. Levou cativo o cativeiro. Foram resgatados pelo sangue. Resgatados, foi pago. Foi pago. Resgatado, eu estava preso. Onde? No Egito, nesse mundo. Aí alguém desceu e me resgatou. Amém? Me resgatou. Vai ser revelado o quê? Que eu saí daqui. Que não temos, com a minha vida eu vou revelar que eu não tenho moradia. Eu vou revelar que eu não tenho moradia aqui perpétua. Já quem mora, um dia eu vi quem morava no meu terreno lá. E vai saindo todo mundo. E vai saindo. E vai saindo. E vai saindo. Jesus me deu a oportunidade de já ir morar lá em cima agora. E ainda não aconteceu o clímax. Amém? De ser igreja. Isso é o quê? Para eu ser igreja. E revelar com a minha vida que eu não tenho isso aqui mais no meu coração. Não é mais aqui. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Porque o mundo e as coisas que há no mundo, quem ama, o amor do Pai não está ali. Porque é tudo da carne. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai. Quando fala não é do Pai, eu tenho que dar logo um pulo atrás. Não é do Pai. Não é do Pai ter influência maligna para me aprisionar, para me escravizar. Aí para mim eu fazer o quê? Temor. Uma mulher junto com um homem passando na rua vendendo sinaf. Segura. Isso. Vendendo na rua. Plano funeral. Aí passou, eu estou aqui batendo carga. A mulher, o cara inquieto, a mulher, o senhor tem o moço bebendo. O senhor tem o plano funeral? Ele, não sei, eu não entendi bem o que ele respondeu. Ela virou para ele, melhor o senhor pegar, hein? Porque o dia está mal, tem o dia das bruxas, aí é melhor o senhor comprar, hein? Aí eu olhei daqui. Ele, quando ela foi, mas vai rogar praga em outro. Ficou apavorado, vai rogar praga em outro. É melhor o senhor comprar, hein? Está entendendo? Mas o Senhor Jesus é real. É um plano funeral. Amém? Porque a pessoa não quer que... alguns falam, não quero dar trabalho para ninguém. Não é isso? E não tem problema comprar isso não, que até ajuda mesmo. Que tem até briga depois para enterrar. Tem. Então, isso é sério, tu vira inimigo. Porque tem que ser enterrado com dignidade. Jesus me fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Dignidade é enquanto está vivo. Não é depois que morre. Amém, irmão? O Senhor Jesus veio nos tornar, todos nós, dignos, vivos, para revelar quem é Ele, o amor dEle. Eu sou igreja, Ele me resgatou, eu fui chamado para fora, para andar em novidade de vida com Ele, revelando que estou buscando, minha preocupação é com a minha alma, que vai sendo purificado na obediência à verdade revelada. Verdade revelada, verdade obedecida, purificando. Ele nos entregou para nos purificar, limpar, perdão,
dos teus pecados não vejo mais aí você, a culpa eu tiro, e agora eu te dou um poder para nunca mais você ser culpado. Isso é a igreja. Isso é a igreja do Senhor, que amanhã, quando tu sair, não esqueça, no culto hoje, tem culto hoje, de qual igreja tu é? São frases que não se encontram na Bíblia. Onde quer que exista um santo, ali está a igreja. Não é um local, não é um prédio que é a igreja. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, e vocês, quem dizem que eu sou? Uns estão falando isso, e vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro confessou isso com a vida depois. Essas palavras. A profundeza da mensagem é essa. Pedro fala isso, Jesus fala assim, não foi carne e sangue que te revelou isso. Foi meu Pai que está no céu. E te digo que tu és Pedro. E sob essa revelação, a minha igreja vai ser construída. Amém? E digo mais, o fundamento vai ser eu, essa revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa isso aqui. Jesus morreu, ficou os discípulos. Os discípulos morreram, mas levantou outros. Os outros morreram, mas levantou outros com a mente de Cristo. Foram morrendo, mas levantando outros com a mente de Cristo. Foram morrendo, mas levantou outros com a mente de Cristo. As portas do inferno, acabou tudo? Já acabou tudo no mundo? Não. Jesus não acabou com tudo ainda. Significa que os servos fiéis com a mente de Cristo ainda estão na terra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, assim como ele usa o casamento para falar como tem que ser o homem e a mulher, ele fala que tem que ser porque, como ele é com a igreja, a noiva. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E ele que alimenta, como o inferno vai prevalecer. E essa igreja, esse grupo, se amam. Esse grupo tem o mesmo Senhor. Esse grupo tem o mesmo cabeça. Esse grupo entende da mesma maneira a mensagem. Esse grupo tem um dono que alimenta. Não é o homem que alimenta, é o dono que alimenta. Alimenta, então, você não é fortalecido com esse alimento. Esse alimento vai me deixando mais forte. E seja lá contra toda fortaleza, que a Bíblia diz, contra toda fortaleza, a Bíblia está falando que qualquer mentira, qualquer perseguição, seja lá o que for, não prevalece, vai ser revelado um coração guardado por esse Senhor. O inferno pode se levantar, a tentação pode vir para tentar agir diferente, agir de forma contrária, ele não permite, porque está meditando no Senhor, está meditando o que vai responder, está meditando o que vai fazer, não sai igual um desesperado como antigamente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, porque o Espírito Santo não permite. Junto com o conhecimento também tem sabedoria, tem o poder, tem o domínio próprio, tem tudo junto para tomar a atitude de acordo como igreja, revelando a mente desse Senhor. Então eu vou escutar, igreja, a igreja só existe por quê? Porque houve a salvação de um povo. Então tem vários prédios que se intitulam igreja, mas não é, mas não são, amém? E não pode acontecer isso aqui. Eu não sou cristão porque tenho a Bíblia, eu não sou cristão porque frequento um culto, eu sou um cristão porque eu tenho a mente de Cristo, eu sou cristão porque está sendo revelado que meus olhos não estão mais aqui, a minha preocupação não é mais com esse mundo, com o que ele me oferece, com o que ele pode me dar,
Não são. A minha preocupação é que Ele pode me dar mais para a minha alma. A minha preocupação é o que eu posso passar mais para fortalecer a alma de alguém. Isso é ser igreja. Amém? Teve um homem na Bíblia, isso é espiritual, tem que ver a profundeza disso. Me segue. Espera um pouquinho, dá para o senhor esperar um pouco, que eu tenho que cuidar do meu pai que está morrendo. O sentimento daquele homem estava onde? Estava onde? Ele revelou o sentimento dele. Espera, que eu quero enterrar meu pai que está morrendo. O pai estava doente, já prestes a morrer. Aí esse Senhor, o Salvador, falou assim: deixa que os mortos enterrem os mortos. Quanto a você, me segue. Comigo esse sentimento não pode ter. Não posso deixar de seguir ele, fazer o que ele quer, por causa de nada. Ele está querendo só passar isso, ele não está falando para me odiar meu pai, não está falando isso. Ele está falando que para seguir ele, nada pode me atrapalhar. Aí quando eu faço assim e é revelado, está sendo revelado que eu fui salvo. Está sendo revelado que eu sou igreja, que Ele é meu Senhor, Ele é o cabeça da minha vida. Amém? E no dia do julgamento, vai ser isso. Vai ser isso que a Bíblia diz, que a igreja, Ele é o cabeça. E o cabeça governa. Governa com a autoridade do nome que está acima de todo nome. Então, quando um salvo se encontra com outro salvo, falam a mesma língua. Amém? Eu nunca vi um alemão parar de frente com um alemão e não se entenderem que o outro está falando em outra língua. Não existe isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a minha linguagem é em português. Se eu estivesse falando aqui em coreano, tem que ser assim no mundo espiritual. Quando eu falar de Jesus para alguém que tem Jesus, a gente tem que se entender. Porque eu estou falando de alguém que salvou ele. E estamos falando de alguém que me salvou. Isso vai ser revelado que temos o mesmo Senhor. Amém? E o que eu quero, Ele também quer. Não é possível ser salvo e querer algo, e um outro salvo querer outro algo. Não funciona. No dia, naquele grande dia, e pode ser hoje, como nós falamos, a igreja que vai subir, Ele se entregou por ela para apresentar, Ele que alimenta, para naquele grande dia, a Bíblia diz em Efésios, para apresentar para Ele mesmo. Ele está preparando ela para apresentar para Ele mesmo, santa, irrepreensível, sem mácula. E não está dentro das almas por aí que nós somos pecadores, que nós somos falhos mesmo, e com esse linguajar vou vivendo como eu quero. Mas segundo a Bíblia, Ele alimenta a igreja dele para apresentar a Ele naquele grande dia santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É o que diz a Bíblia. Para que essa palavra? Para me tornar cada vez mais santo. Para eu poder morrer agora irrepreensível diante dele. Que eu vou me apresentar a ele. Não vou me apresentar naquele líder mentiroso, a ele. Não vou me apresentar à instituição. Vou me apresentar àquele que se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Com o propósito, Romanos 1,5, para nós sermos de Jesus Cristo, o dono. Amém? Dono. Domingo, meia hora, como foi orado de manhã, gravei. 40 minutos? Não. Se ficar acordado 24 horas ele sendo o dono. Se me der amanhã, segunda-feira é dele. Se me der terça
terça-feira é dele. Sabe por quê? Quem é aqui que pode acrescentar mais um dia para a sua vida? Quem? Quem é que não sabe disso? Mas quem é que vive isso? E saber que se eu acordar amanhã e levantar, ele que deixou. Ele que deixou e fala para mim no meu ouvido assim: estou te dando mais esse dia. Para quê, Senhor? Para tu me servir. Não para se servir. Eu estou te dando segunda para você me honrar, revelar o meu amor, as minhas virtudes. Não estou te dando esse dia para tu ficar igual um desgovernado, maluco, doente, procurando as coisas desse mundo, satisfazer a tua carne. Estou te dando para você me glorificar. Amém? Isso é uma revelação que, para que Ele me salvou, para que nós pudéssemos viver para Ele. Mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Amém? Vivamos isso em nome do Senhor Jesus. Que o resto é mentira. O resto é mentira. É isso aqui que eu tenho que viver. E é assim que eu vou revelar que Ele me resgatou mesmo. Amém? Ele pagou o preço e me resgatou desse século mau, da vida antiga minha. Amém? A vida inútil anterior, eu revelava que eu estava aprisionado no século mau. Aí ele fez o quê? Me resgatou. Amém? Te resgatou? Ele quer. Se não, ele está falando dentro de mim, não estou vivendo isso. Não estou vivendo isso. Aí o Espírito Santo ainda dá tempo. Quem não ele resgatou, ele quer resgatar. Por isso que continua falando isso. Por isso que ainda está aqui. Por isso que o amor ainda continua sendo manifestado. Amém? Porque o amor tudo crê. Então eu creio que o miserável, incrédulo, coração endurecido, o coração ainda pode ser transformado num coração de carne. Que o Senhor seja glorificado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estou falando isso porque há 23 anos atrás, ninguém falaria que eu estaria aqui. Ninguém. Se alguém falar assim, o Mário vai ser um pastor e vai ficar pregando, vai pregar a palavra. A resposta é, tá maluco. Ele faz. Só ele. Amém?